meus irmãos, a paz do Mestre esteja com todos vocês, que Deus abençoe quem me ouve e que o Senhor possa falar conosco hoje nessa breve reflexão, nessa madrugada, fortalecendo o nosso coração e que possamos ir mais fundo no conhecimento de Cristo. O versículo de hoje, 2 versículos, encontra-se no livro do profeta Ageu, capítulo 1, versículo 14 e 15, diz assim, E o Senhor deu ânimo ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Selatiel, ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, e a todo o remanescente do povo. Começaram a trabalhar na casa do seu Deus, o Senhor dos Exércitos, em 21 de setembro, no segundo ano do reinado de Dário. Glória a Deus. Irmãos, aqui nessa parte nós vemos o profeta Ageu cumprindo o chamado dele, justamente chamando o povo a obedecer ao chamado de Deus. E o chamado de Ageu consistia nisso, em animar o povo, principalmente a reconstruir o altar e o templo do Senhor seu Deus, que simbolizava a fé dos judeus naquele tempo. Eles tinham essa missão em primeiro lugar, em priorizar. Eu ministrei no Compartilhando o Pão justamente sobre isso, sobre as prioridades. E era uma conclamação para que eles pudessem se animar, olhando para tudo aquilo que o Senhor tinha feito antes, como por exemplo aquilo que está descrito no versículo 11, quando ele fala: Enviei uma seca sobre seus campos e sobre as colinas, uma seca que fará murchar o trigo, as uvas, as azeitonas e todas as plantações, que fará vocês e seus animais passarem fome e destruirá tudo que vocês trabalharam para conseguir. No Compartilhando o Pão, o versículo em questão foi o 4, porque eles davam atenção às suas casas luxuosas e se esqueciam da casa de Deus. E a primeira missão que eles tinham, o primeiro chamado, era justamente reconstruir o templo, que simbolizava a presença de Deus no meio do seu povo. Ageu anima o povo justamente para trabalhar nessa reconstrução, que era física, junto reconstruindo o seu espiritual. E quando o nosso espiritual vai bem, tudo vai bem. Nós percebemos que a partir do momento que eles decidiram chamar, foi justamente esse versículo que eu li para vocês. Então o Senhor deu ânimo ao governador de Judá, Zorobabel, ou seja, todos estavam no pacote, a liderança, filho de Selatiel, ao sumo sacerdote Josué, que representava a religião, e também ao todo remanescente do povo. Não faltaria ânimo para ninguém, irmãos, e Deus queria que eles estivessem unidos numa só voz, numa só visão, ali aplicados em reconstruir o templo. Isso fala muito da nossa reconstrução, irmãos. Toda vez que nós partirmos numa direção oposta daquilo que Deus tem, pode ser que nós venhamos a ver tem momentos que não combinam com aquilo que Deus falou. Eles viviam isso, viam tudo em ruínas. Logicamente, aquilo bateu um desânimo. Então, eles começaram a construir as suas casas e o desânimo foi ficando só cada vez maior. Porque Deus prometeu que tudo aquilo que tinha acontecido com eles, inclusive esse versículo que eu li, da seca, da fome, que pudesse se repetir, ciclos repetitivos por cometer os mesmos erros. Mas a partir do momento que eles decidiram seguir em frente, o ânimo cobriu todo o povo. E a palavra fala que eles começaram a trabalhar na casa do Senhor, seu Deus, o Senhor dos Exércitos. E não importa, irmão, não importa, minha irmã, o quão pequena seja a tarefa que o Senhor tem para você. Por exemplo, talvez para você seja começar a orar, talvez você tenha deixado de orar, desanimou, esfriou na fé. Talvez você seja pequenos jejuns, ou você ir para a igreja novamente, voltar a algumas atividades que trazem a comunhão com o Senhor e seu Deus. Logicamente, nós não devemos estender somente ao templo, a nossa comunhão deve ser diária. Talvez seja um pedido de perdão, talvez seja o seu conserto diante de Deus. Eu não sei, irmão, como essa palavra vai falar, mas comece, não despreze o que é pequeno, porque é ali que o Senhor olha exatamente para aquilo que está sendo feito. E a palavra ainda termina falando em 21 de setembro do segundo ano do reinado de Dário. Ou seja, irmão, Deus, ele tem tudo como um marco registrado.
Ele sabe que a partir do momento que ele te dá o ânimo e você começa a trabalhar na obra que ele te deu, ele vai registrar na sua agenda. A partir dali, começa a contar um tempo. E esse tempo é o que trará a tua exaltação. Pensando nisso, eu quero deixar um versículo que está em João capítulo 15, versículo 5, que diz o seguinte, a palavra do Senhor: se vocês permanecerem em mim e eu permanecer em vocês, vocês darão muitos frutos, porque sem mim nada podeis fazer. Vamos orar por isso? Senhor, nós queremos colocar diante de Ti, Pai, eu, meu irmão e a minha irmã, essa firmeza de propósito de reconstrução das nossas vidas. E nós sabemos que uma das coisas mais difíceis de aplicar como exercício da fé no Evangelho, Pai, é permanecer. Ajuda-nos a manter a nossa constância, ajuda-nos a manter o nosso devocional, ensina-nos a obedecer com toda devoção, ensina-nos, Pai, o que o Senhor quer que nós façamos ao Senhor. Mostra-nos, Pai, por meio de sonhos, revelações e principalmente nos dá o ânimo e a força necessária e a direção para que nós venhamos a aplicar ela de forma correta, para nós não perdermos o ânimo novamente. Nós queremos orar assim hoje, Pai. Queremos seguir a Tua instrução e andar nos Teus passos. É como nós oramos, porque queremos ver frutos, e frutos que glorifiquem e que permaneçam. Glorifiquem o Teu nome e que permaneçam para sempre. Oramos assim em nome de Jesus. Meu irmão, faça do Senhor a sua alegria e Ele lhe concederá os desejos do seu coração. Que Deus abençoe os irmãos, a paz do Mestre esteja com todos. Até uma próxima. Tchau, tchau.